Esses últimos anos não têm sido nada fáceis, né? A inflação subindo, cada vez mais o poder de compra caindo e países subdesenvolvidos como o Brasil sofrendo demais, principalmente aqueles que são mais pobres. Mas como que está essa situação ao redor do mundo? Se a gente fosse comparar, hoje o salário mínimo no Brasil está em torno de R$ 1.200, ou seja, de acordo com a Constituição, esse é o mínimo que um brasileiro deve ganhar por mês para conseguir ali se sustentar. Mas a pergunta que me intriga é qual que é o salário mínimo ao redor do mundo? Será que existem países que têm salário mínimo pior do que o Brasil? E quais são os países que têm um salário mínimo melhor que o Brasil? Será que compensa aí para esses países? Quanto será que essa galera ganha? Será que é parecido com o Brasil? Ou será que o pior salário de alguns países desenvolvidos compensa o risco de irmos para fora buscando uma melhor qualidade de vida e melhores remunerações e oportunidades para a gente realizar os nossos sonhos? Eu fiz uma pesquisa profunda listando o salário mínimo de mais de 50 países para mostrar para você qual é a realidade do mundo e para você ver se você está bem, se você está mal ou se o nosso país, o salário mínimo de em torno de R$ 1.200 é um salário bom ou se é um salário ruim, e também para ajudar você que quer ir para fora a selecionar os melhores países. Afinal, salário mínimo é o pior salário, é a base salarial daquele país. Ou seja, qualquer salário nesses top países com certeza terá um valor acima desse valor mínimo que eu vou mostrar para vocês agora. Hoje o maior salário mínimo, o salário de start, o salário básico, o salário mais inferior, o pior salário de todos, hoje mais alto, é no valor de R$ 20.533. Esse é o maior salário mínimo do planeta hoje. Eu já vou falar de qual país é isso daí. Fazendo uma comparação com o Brasil, que atualmente tem um salário mínimo de R$ 1.212, a gente percebe que a gente está 20 vezes inferior ao melhor salário mínimo do planeta. O que talvez não surpreenda muitas pessoas. Afinal, se a gente for olhar toda a América Latina, Central, América do Norte, a gente vai perceber que o Brasil está nas últimas 3 colocações de piores salários mínimos de toda a América. Mas antes de falar dos melhores salários mínimos, que é onde obviamente você deveria focar os seus esforços para ir se você quer sair do Brasil, vamos falar antes dos países que têm salários mínimos piores que o próprio Brasil. Por exemplo, a Ucrânia, que tem um salário mínimo de R$ 692. Estou utilizando a conversão da moeda do país para real, salário mínimo por mês, um mês trabalhado na conversão de hoje. Argélia com um salário mínimo de R$ 690, metade do salário mínimo brasileiro. Tunísia com salário mínimo de R$ 421. Índia com salário mínimo de R$ 198. Etiópia com salário mínimo de R$ 42 por mês. Venezuela, que tem um salário mínimo de R$ 266. Quando a gente olha esses países extremamente subdesenvolvidos e pobres, a gente percebe que o Brasil talvez não esteja tão mal colocado com R$ 1.200, né? Alguns países como Quênia, Azerbaijão, Botsuana, Nicarágua, Egito, Nepal, Angola, Gana, Peru, Geórgia, Uganda, Zâmbia, Benin, Costa do Marfim, Camarões, Fiji, Gabão, Gâmbia, Haiti, Iraque, Jamaica, Jordânia, Quirguistão, Camboja, Mali, Malawi, Níger, Ruanda, Sudão, Senegal, Síria, Chad, Togo, Tajiquistão, Tanzânia, Uzbequistão, Vietnã, todos esses países têm salários mínimos piores que o Brasil. Poxa, então significa que todo país muito ruim tem salário mínimo pior que o Brasil? Na verdade não, tem países péssimos que também têm salários melhores que o Brasil. Por exemplo, Tailândia, Filipinas, Marrocos, África do Sul, Kuwait, Colômbia, México, Guatemala, Malásia, Equador, Irã, Honduras, Salvador, Albânia, Panamá tem salário mínimo maior que o Brasil. O Paraguai tem salário mínimo maior que o Brasil. A ilha de Chipre tem um salário mínimo maior que o Brasil.
O salário mínimo na China hoje é de R$ 1.655. O salário mínimo hoje na Palestina é de R$ 2.222. O salário mínimo no Líbano é de R$ 2.400. O salário mínimo das Ilhas de Malta é 4 vezes maior do que o salário mínimo brasileiro. O salário mínimo das Ilhas de Chipre, uma fucking ilha, é de R$ 4.500. Que inclusive é maior do que o salário mínimo de Portugal, que hoje está R$ 4.270. O salário mínimo de Andorra é R$ 5.065. Na Eslovênia, o salário mensal é de R$ 5.580. Na Espanha, R$ 6.058. No Japão, R$ 5.824 na conversão de hoje, do ien para real. Na Coreia do Sul, R$ 7.227. Mais de R$ 7.000 o salário mínimo. Nas Ilhas de São Marino, R$ 7.798 é o salário mínimo, o pior salário da ilha. Em Israel, o salário mínimo é de R$ 8.240, quase 8 vezes mais que o salário brasileiro. 8 vezes. Você precisa trabalhar 8 meses com o salário mínimo do Brasil para ganhar um mês do pior salário de Israel. Canadá, salário mínimo R$ 9.539 na conversão de hoje por mês. Na França, R$ 8.545. Na Alemanha, salário mínimo R$ 9.060. Na Irlanda, R$ 9.215. Na Bélgica, R$ 9.569. E olha que a gente está comparando o salário mínimo, o pior salário dos países, a base. Se a gente estivesse comparando o salário médio, esse vídeo ia ser ainda mais triste, porque ia ficar ainda mais nítido o quanto a gente está defasado no Brasil e o quanto de oportunidade, inclusive financeira, a gente está deixando de usufruir para ter uma vida melhor que a gente poderia ter se tivesse nascido em qualquer outro país. Salário mínimo na Inglaterra e no Reino Unido, R$ 9.411. Salário mínimo na Nova Zelândia, R$ 10.949. Na Austrália, por mês, o mínimo R$ 12.000. O salário mínimo de um mês de um trabalhador na Austrália é igual a 12 meses trabalhados no salário mínimo no Brasil. Literalmente um ano em um mês. Você poderia literalmente ganhar um ano em um mês na Austrália. Luxemburgo, R$ 12.020. E a Suíça, que tem o maior salário mínimo do planeta, de R$ 20.523. Se a gente dividir R$ 20.523, o pior salário, o salário base da Suíça, pelo salário mínimo do Brasil, 1.212, a gente vai ter ali 17 meses. Um ano e meio, um brasileiro precisaria ganhar 17 meses de salário mínimo para ter o mesmo valor financeiro que um mês de trabalho mínimo na Suíça. E ainda tem gente que me pergunta se compensa se preparar numa escola preparatória como o M60 para passar numa bolsa de estudos em algum país melhor do que o Brasil, como esses que eu apresentei para vocês agora, para depois da faculdade, mestrado, doutorado, pegar uma permissão de trabalho, que é a maneira mais simples, barata, fácil e prática de você conseguir entrar no mercado de trabalho internacional e trabalhar nesses países. Mesmo que tudo dê errado e você ganha o salário base, o pior salário, o salário mínimo, na minha opinião, e acho que os dados também comprovam, compensa demais. Inclusive, se você está pronto para mudar de vida, cansou da limitação das oportunidades e até valorização que você tem no Brasil ou que você sabe que você vai ter no seu futuro e quer desde já começar a trilhar os melhores caminhos fora do Brasil e passar em bolsas de até 100% fora que podem te garantir esses salários dos melhores países do mundo, eu fortemente insisto que você se prepare através da escola M60, que é o único lugar do Brasil que ensina os 60 caminhos para você ir para fora sem ter que gastar milhares de reais com agências. Inclusive, com esse método, milhares de alunos meus já foram para o exterior
de graça, com bolsa de 100%, economizando 40, 60, 100 mil reais que uma agência iria cobrar e pagando menos de 200 reais por mês para se preparar na nossa escola. Teve até um aluno nosso do programa M60 que passou numa bolsa de 3 milhões e 100 mil reais. E não era um aluno gênio e super especial não, mas ele seguiu o método certinho. E hoje está estudando de graça no exterior com a vida feita, porque o valor que ele recebeu em bolsa ele consegue fazer o que ele quiser e não gastar nada. Muito pelo contrário, ele ainda ganha um salário. E com 20 anos de idade está ganhando mais de 3 mil dólares por mês para trabalhar 4 horas por dia no seu primeiro estágio enquanto faz a faculdade fora. Algo em torno de 17 mil reais por mês de salário para trabalhar 4 horas por dia enquanto faz o estágio. Estudar de qualquer jeito não vai mudar a sua vida, mas estudar no caminho certo pode fazer toda a diferença para o seu futuro e para a sua carreira. Obviamente, no vídeo de hoje a gente fez uma análise fria de salários mínimos. A gente não considerou custo de vida, índice de desenvolvimento humano, inflação e outros fatores. Mas eu estou muito afim de saber duas coisas. A primeira, qual dos países que a gente falou hoje você achou mais interessante e você se interessou genuinamente? Caraca, imagina ganhar tudo isso na Suíça, ou nas Ilhas Malta, ou nas Ilhas Maurício, que foram alguns valores de salário mínimo que até eu me impressionei. E a segunda pergunta que eu tenho para você é: você gostaria que eu fizesse um próximo vídeo desses, mas não falando de salário mínimo, mas falando de salário médio? Quanto as pessoas realmente ganham nesses países, que é um valor inclusive acima do salário mínimo? Seria um prazer, mas só se você sentir que vai te ajudar a se planejar ainda mais nessa jornada internacional. Se você quer continuar aprendendo comigo, deixa um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu faço aqui uma live que a gente chama de Tudo sobre Intercâmbio. Cada semana um episódio novo e entrando mais a fundo nessas aplicações internacionais e às vezes até na prática, mostrando o site, como funciona e tudo mais. Um grande abraço, te vejo na próxima e não esquece de curtir e se inscrever para o YouTube e mostrar a continuação desse vídeo, se vocês quiserem, e comentarem bastante aí pra gente fazer um de salário médio. Até a próxima, tamo junto e lembre-se, Sensei Tomoto ama você e quer o seu melhor, mesmo que o melhor não esteja, obviamente, no Brasil. Até a próxima. Fui!